Ao vivo. Estamos ao vivo. Vamos nos certificar. Tudo bem, gente? Eu acho que meu computador fez ruídos, mas estamos ao vivo. Boa tarde, todo mundo. Ai, meu Deus. Boa tarde. Sou Luísa Freitas, professora da UERJ, coordenadora do projeto de extensão Writing Hub e ateliê literário de escrita da UERJ. E a gente tem hoje aqui uma convidada super especial, a Bruna Ferreira, que eu conheci na UNB ainda, muitos anos atrás. A Bruna é poeta e escreveu e publicou este ano este livro aqui, Poemas Retangulares, e ela vai falar hoje sobre um pouco do processo dela, de escrita criativa, sobre literatura, e ela é mestre em literatura também. Deixa eu ler a biografia dela certinho aqui já. Bruna Ferreira, minha amiga, é mãe, escritora, mestre em literatura pela UNB e servidora pública do IFAM. Joguei o amiga na biografia. A autora do livro Poemas Retangulares, publicado pela editora Urutau em 2023. Vocês podem fazer perguntas pelos comentários, se vocês quiserem. Depois a gente vai ter um tempo de conversa com a Bruna, para aproveitar a presença dela aqui. E eu vou, então, agora passar a palavra à nossa convidada. Muito obrigada por aceitar, Bruna. Muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigadão. Imagina, Luísa, minha amiga, eu que agradeço o convite. É um prazer e uma alegria poder falar de literatura de autoria negra, sobre esse tema que eu escolhi fazer o recorte hoje, né? Terceiro tempo, imaginar futuros. E é muito bom poder pensar um pouco também sobre esse processo de escrita, porque, enfim, desde o lançamento do livro tem sido tudo ao mesmo tempo, e aí eu não conseguia ainda pensar, elaborar, conversar junto sobre como se deu esse processo, né? Que é um processo muito fragmentado e que tem nuances e contradições, mas ao mesmo tempo pontos de contato com as autoras e os autores que eu pretendo conversar hoje sobre. Posso começar então, né? Sim, eu vou então te dar todo o palco aqui e a gente conversa em breve. Muito obrigada, Bruna. Até já. Vou ficar te ouvindo aqui no backstage. Tá bem. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo agora ao vivo na transmissão, ou que vai assistir um pouco depois. Eu sou Bruna Ferreira, sou de Brasília, cresci no Gama, que é uma cidade a 30 quilômetros aqui do Plano Piloto, né, do centro propriamente dito. Cursei letras na UNB, entrei na UNB no curso de letras em 2007, Calura. Fiz o mestrado em literatura na obra de Érico Veríssimo em 2011, 2012. Ao mesmo tempo que fiz o mestrado, já trabalhava como servidora pública no Ministério da Saúde, que entrei em 2009. E após a conclusão do mestrado, eu queria sair de Brasília, né? Enfim, por vários motivos, mas eu achava que o meu tempo em Brasília já estava bom, já conhecia bem a cidade, já conhecia bem as pessoas e queria outras coisas, outras experiências. E aí, a partir desse desejo, eu tinha uma amiga que morava em Portugal e ela me sugeriu, então, fazer o doutorado em Portugal, na Universidade do Minho. E aí eu pedi uma licença para o Ministério da Saúde para poder fazer esse doutorado, sem bolsa ainda, enfim, com o dinheiro que eu tinha aqui, com o apoio da minha família também. E o Ministério da Saúde me negou essa licença para tratar de interesses particulares. E aí eu tomei a decisão, então, com 23 anos, de pedir exoneração do cargo público e fui para Portugal fazer o doutorado em José Saramago, literária, José Saramago, sobre a poética dos nomes, na obra de Saramago, e morei lá por 4 anos. Eventualmente, eu desisti de fazer o doutorado, por motivos que a gente vai conversar mais para frente, e engravidei em Portugal. Me relacionei com um homem cabo-verdiano, me engravidei e voltei para o Brasil, então, sem trabalho, sem diploma, sem
enfim, tendo que começar tudo de novo, né? Reconstruir a vida. E aí, aqui em Brasília, novamente, no Gama, novamente, da casa da minha mãe, eu tive minha filha, voltei a estudar para concursos e passei no IFAM, onde eu trabalho já há 4 anos e atualmente atuo como coordenadora editorial do IFAM. A escrita sempre esteve presente em todos esses anos, primeiro como escrita diarística, de uma leitora de prosa, né? Sempre li muita prosa, e fiz essa escrita diarística. Também tive vários blogs desde que eu entrei na UNB e escrevia muita prosa, o que hoje a gente chamaria de crônica, texto de blog sobre o cotidiano, sobre questões do cotidiano. Sempre foi essa a minha escrita. A minha escrita começou dessa forma, muito voltada para a internet, muito com aspecto de crônica sobre questões do cotidiano. E também na graduação sempre preferi trabalhar com prosa, porque estava até comentei com eles mais cedo, acho que no meu primeiro semestre de faculdade eu assisti uma palestra, uma conferência do escritor, crítico literário, Antônio Carlos Sequim, sobre o poema O Corvo, do Paul, e eu vi naquela conferência ele quebrar o poema, fazer uma leitura crítica a partir do texto e meio que dissecar o poema. E achei aquela coisa mais maravilhosa do mundo de se fazer. E também achei muito difícil, porque desde então a minha ideia é de que para ler poesia você tem que ter um número de referências muito grande para você entender, fazer uma leitura de compreensão e de explicação. Essa era a minha visão da poesia, que era, enfim, como ferramenta instrumental teórica, era complexo, tinha zonas de sombreamento que eu não dominava, e aí sempre fui uma leitora de prosa e uma escritora de prosa e estudiosa de prosa. É isso para falar um pouco, então, como é que a poesia entra, né, na minha vida como leitora e como escritora também. Falo principalmente como leitora porque eu entendo a escrita criativa como um movimento de resposta, né? Então, na forma que eu entendo, a escrita criativa ela vem sempre depois como uma resposta de acúmulo de leitura. Então, sem leitura crítica, eu entendo que não existe escrita criativa. Então, a partir do momento que eu me volto para, depois de ler o cânone, né, que foi os currículos da universidade que a gente estudou, que a gente leu, trabalhei sempre com autores do cânone, autores que eram homens brancos, né, Érico Veríssimo, no Rio Grande do Sul, José Saramago, em Portugal, tratava de questões de teoria literária que se chamava, né, universalistas e generalistas. Então, a partir do momento que eu faço essa transição para consumir uma cultura de autoria negra, para consumir literatura de autoria negra na arte, no cinema, em várias linguagens, para começar a tentar me reconhecer e me entender como uma pessoa negra em Portugal, como imigrante, mas também aqui no Brasil, nas minhas relações desde a infância até a minha construção como mulher negra, eu fui para a literatura para tentar achar pontes e formas de dialogar e pessoas com quem dialogar que trouxessem experiências narrativas, experiências de fruição do estético e do belo mais próximas da minha realidade. Então, é assim que eu começo a ler poesia, já depois do doutorado, já no Brasil de volta, já com a minha filha pequena. E aí, quero falar um pouco, essa conversa vai se desenvolver com indicações de leitura, né? No final, a gente vai ter uma lista de leitura que eu vou recomendar para todo mundo que estiver assistindo, que é um pouco também do meu percurso, né? De como é que eu chego à autora publicada. Então, o primeiro livro que eu queria comentar é o Entre Nós Mesmas. São poemas reunidos, são 3 ou 4 livros, na verdade, originalmente traduzidos para o Brasil pela Stephanie. Deixa eu só confirmar, só um minutinho. Traduzidos no Brasil com prefácio da escritora Cidinha da Silva e com tradução. Devia ter deixado isso pronto. Só um minutinho. Com tradução da Tatiana Nascimento, que é outra autora que eu vou comentar também.
Então, quando eu leio Audre Lorde, né, escritora americana, poeta, eu, pela primeira vez, vejo uma poesia que se aproxima das minhas questões, que se aproxima da minha dicção, que se aproxima do meu vocabulário, e que, ao mesmo tempo, embora aquele sombreamento de sentido ainda permaneçam, ou seja, eu não tenho todas as referências, eu não conheço o chão, o cenário em que esse texto foi escrito, embora ainda sinta esse distanciamento no sentido da compreensão dos sentidos da poesia, ela me mostra que essa não é uma condição determinante para que a gente leia, né? Ou seja, aquela ideia de que você precisa dissecar o texto e ir a fundo do texto para ter a experiência de fruição, que é um pouco que a gente tem na academia, né? A gente destrói um pouco o segredo, destrói um pouco o inaudito para que a gente possa compreender. E aí eu começo a ter essa noção de que essa forma de aproximação do texto, ela é também colonial. Ela é também uma afirmação de poder, ela é um destrinchamento do texto do outro, em nome de uma noção de compreensão que é também uma noção de domínio. Né? A crítica literária, muitas vezes faz esse caminho. E então, eu vou falar um poema de Audre Lorde desse livro, um trecho apenas, o título é Precisar, um coro para vozes de mulheres negras. Para Patricia Cowan e Bobby Jean Graham e as outras centenas de mulheres negras mutiladas, cujos pesadelos revelam a elas minhas palavras. Ei, linguarudo, sua língua vou arrancar, e toda criancinha aqui um pedacinho vai ganhar. Canção de Ninar. Essa mulher é negra, então seu sangue é derramado em silêncio. Essa mulher é negra, então sua morte cai sobre a terra, como excrementos de pássaros a ser lavados com silêncio e chuva. Por muito tempo depois que o bebê chegou, eu não saí de casa por nada, e isso acabou sendo muito solitário. Aí Buba começou a me perguntar pelo pai dele. Eu queria me conectar com o sangue de novo. Pensei que podia conhecer alguém, que podíamos morar juntos, fazer o sonho ser real. Um anúncio no jornal dizia: procura-se atriz negra, para audição em peça de dramaturgo negro. Eu estava ansiosa para voltar para o trabalho logo. Pensei que aí poderia ser um bom lugar para começar. Então, enquanto voltava da escola com o Buba, eu respondi ao anúncio. Ele me meteu um martelo na cabeça. E aí eu vou trazer só esse pedacinho, só esse trechinho, para falar um pouco como este livro especificamente me acordou e me atraiu para essa poesia que fala de uma questão dura, uma questão de violência, da violência contra a mulher, de uma forma em que a autora que não viveu essa realidade, porque ela escreve este texto, essa poesia a partir de uma notícia de jornal, consegue imaginar, né, criar uma narrativa para além daquela manchete de notícia de violência. Né? Então, ou seja, nessa notícia que o dramaturgo agrediu com martelo uma mulher negra, a poeta faz esse exercício de dar corpo, vida, memória, história a tudo o que aconteceu antes disso e a tudo o que poderia ter acontecido de outra forma, né? Ao sonho que foi interrompido. Né? Então, tira dessa frieza, dessa dureza da notícia de jornal para imaginar uma biografia possível dentro de um cenário de violência. Então, esse livro me acorda para essa leitura e eu começo a fazer pesquisa, a pesquisar e a ler sempre mais autoras que podem conversar comigo nesse sentido, né, de imaginar possibilidades a partir de histórias que nos afetam. Eu tinha uma história muito que eu relacionei assim que eu li essa passagem desse livro, que era a história da menina Maria Eduarda, uma estudante do Rio de Janeiro que foi assassinada na escola.
E era uma coisa distante da minha realidade. Eu estava em Portugal quando isso aconteceu, foi no começo de 2016, se não me engano, 2017. E aquela notícia, eu não estava grávida ainda, aquela notícia me comove profundamente, né? Porque é essa consciência de que eu faço parte, eu tenho o corpo de pessoas cuja vida são interrompidas em qualquer momento, em qualquer lugar, seja dentro da escola, seja com 13 anos, né? Uma menina que fazia esporte, que tinha planos, tinha futuro, uma família que fica destruída. E a partir desse momento eu entendo que a literatura, a partir do momento da leitura de Audrey, eu consigo entender que a literatura pode ser uma forma de expressar as relações de família que a gente tem com quem não é necessariamente consanguinamente da nossa família. Entender esse pertencimento racial como um pertencimento de memórias e de também possibilidades que nos atravessam a todos. E aí, depois, eu gostaria de ler uma passagem da Saidia Hartman, Perder a Mãe, que é um ensaio a partir de uma visita de pesquisa dela. Um ensaio longo, em que ela também faz esse exercício de imaginar biografias para além dos dados de pesquisa nos documentos fragmentados que ela encontra nessa viagem dos Estados Unidos à África, a Gana, mais especificamente, se não me engano. Sim, a Gana em busca de algum rastro histórico de familiares ou de antepassados em mercados de escravos, na rota da escravidão. E aí, a partir dessa pesquisa, ela faz esse ensaio, que é um ensaio que fala um pouco dessa viagem, de tudo que ela não encontrou, né? De tudo que ela sente que nós, como pessoas negras em diáspora, ou seja, pessoas que descendemos de quem foi trazido e sobreviveu à travessia o suficiente para gerar descendência durante o tráfico e a comercialização, o sequestro de pessoas da África, sobre essa perda, né? E aí ela tem uma passagem que eu gostaria de destacar. Eu também vivo no tempo da escravidão, o que significa que estou vivendo no futuro criado por ela. Esse tempo é o da contínua crise da cidadania. Questões colocadas pela primeira vez em 1773 sobre a disparidade entre o sublime ideal de liberdade e os fatos da negritude são estranhamente relevantes ainda hoje. O passado não é inerte nem dado. As histórias que contamos sobre o que então aconteceu, as correspondências que discernimos entre hoje e tempos passados, os desafios éticos e políticos dessas histórias recaem no presente. Se a escravidão parece próxima em vez de remota e a liberdade parece cada vez mais esquiva, isso tem tudo a ver com nossos próprios tempos sombrios. Se o fantasma da escravidão ainda assombra nosso presente, é porque ainda estamos buscando uma saída da prisão. E aí, esse trecho que eu trago de Saidia também dá essa dimensão de que não há como escapar dessa história, dessa travessia, né? Não há como pessoas em Cuba, nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, pessoas negras escaparem desse dado biográfico, que é um dado que remonta a 3 séculos, mas que ainda hoje condiciona muitas das nossas experiências como pessoas. Em seguida, eu gostaria de ler também um poema da escritora aqui de Brasília, Tatiana Nascimento, poeta, palavreira, cantora, artista visual, multiartista, que é do livro dela, que foi indicado ao Finais do Jabuti, ano passado, Palavra Preta. Fala, preta. Eles queriam a gente calada, mas quando uma preta fala, sua palavra alimenta a voz de todo o povo preto na diáspora. Eles queriam a gente alisada, mas quando uma preta encrespa sua palavra, alimenta a beleza de todo o povo preto na diáspora.
Eles queriam a gente estuprada. Mas quando uma preta goza sua palavra, alimenta o prazer de todo o povo preto na diáspora. Eles queriam a gente domesticada, colonizada, mas quando uma preta revoluciona sua palavra, alimenta a liberdade de todo o povo preto na diáspora. Eles queriam a gente entre a cruz e a espada, mas quando uma preta exusilha sua palavra, ela afia o caminho de todo o povo preto na diáspora. Laroí, eles queriam a gente tudo isolada, brigada, rivalizada, mas quando uma preta compartilha sua palavra, alimenta os laços de todo o povo preto na diáspora. Eles queriam a gente assassinada, morta, exterminada, Cláudia arrastada pelo camburão, mas quando uma preta vive sua palavra, alimenta a vida de todo o povo preto na diáspora. Por isso eu não me calo, preta. Por isso que eu falo, preta. E por isso que eu preciso ouvir tua voz, preta. E quando você fala, preta, alimenta também a minha palavra. E aí, esse poema, esse livro todo, né, Fala Preta, traz um chamado e uma característica da literatura, uma outra característica da literatura de autoria negra, que é a necessidade da construção em comunidade, ou seja, do acúmulo, do excesso, dessa mancha gráfica aqui, que não é só uma escolha editorial, mas que é também da minha leitura, aqui. Um poema se sobrepõe ao outro, que sobrepõe ao outro, e a cada um deles, a cada página que a gente vira, a gente tem esse acúmulo de palavras, que também tem em outro livro, que eu vou, não sei se vai dar tempo depois de falar, mas eu queria só mostrar essa coincidência, que é do Danny Smith, Não Digam que Estamos Mortos, que é um autor americano. Ou seja, uma necessidade de mostrar, para além da palavra falada, da palavra escrita, esse tempo em que fomos silenciados, esse tempo em que estivemos longe da palavra escrita, esse tempo em que estivemos longe do mercado editorial, da possibilidade de escrever, de ler e escrever, esse tempo em que ler e escrever por si só já era um ato que levava à condenação, já era um ato proibido, né? Um ato, que não era considerado importante para peças mercantilizadas, né? Então, todo esse acúmulo e esse chamado, essa noção de que uma autora negra, de que um autor negro não são suficientes para esse embate, para essa ocupação de território, reocupação, né, reintegração, pedido de reparação de territórios, de espaços de poder, de espaços de vivência, de território mesmo para morar, viver e criar família, gerar descendência, isso não vai ser feito por uma personalidade, por mais relevante que ela seja, por um artista, um gênio, né? A figura do gênio não cabe nessa literatura, porque é uma literatura que precisa de número, precisa da minha experiência, da experiência da Tatiana, da experiência da Saíde, da experiência de cada um desses autores, para que a gente gere esse acúmulo, para que a gente tenha essa força de reivindicação, né? E de reumanização, porque a partir do processo da escravidão, o que acontece é que pessoas que tinham suas existências com sentidos produzidos dentro das relações comunitárias e familiares são, então, mercantilizadas, e o processo de reumanização dessas pessoas, narrativamente, discursivamente e também prática, né? Ele ainda está em andamento, ele ainda não foi concluído, né? Uma pessoa negra, essa é um pouco a minha experiência em Portugal, que eu descobri ou eu vivenciei na pele essa desumanização irredutível de pessoa preta na rua. A pessoa preta na rua, ela tem marca de origem em África e por isso ela é menos competente, menos capaz, não se espera nada dela em relação ao desenvolvimento intelectual, artístico, que não seja a dança, que não seja o esporte, que não seja o sexo, né? Então, eu
vivenciei na pele pela primeira vez, ao longo desses 4 anos em que morei lá, esse tipo de desumanização irredutível, porque, embora, claro, tenha sido alvo do racismo estrutural do Brasil, que nos estrutura quanto sociedade, por ter pertencimento territorial, né, por ser uma pessoa que é daqui, que tem meus laços familiares aqui, que desenvolvi minhas amizades aqui, eu consegui, de alguma forma, ser gente, ser pessoa, né? Bruna, a que gosta de uma cor específica, a que tem um gênio desse jeito, a que gosta de dançar, sabe? Então, eu tinha outras qualidades e outras características, além de ser, obviamente, uma mulher negra. E a minha experiência como imigrante em Portugal é de desumanização, de ser reduzida à mulher negra, tanto como estereótipo, mas também na minha reação a essa redução, que é na reação da militância política. Então, na reação da militância política, eu me construo em Portugal como uma mulher negra combativa, intransigente na defesa do meu direito de ser, mas sem tempo para ser, né? Porque todo o meu embate a partir de certo momento, toda a minha criação literária, assim, mas textual, era voltado exclusivamente a esse combate, que também é desumanizante, né? O desumanizador. Então, prosseguindo aqui na nossa lista de leitura, quero falar um pouco agora de um livro que me fez assumir, então, esse compromisso de que depois de desistir do doutorado, depois de romper um pouco com a língua portuguesa, né? Houve um tempo lá em Portugal em que eu não conseguia mais escrever em português. Mesmo no diário, eu escrevia sempre em inglês, enfim, escrevia cada vez menos, escrevia em inglês, porque entendia a língua portuguesa como um chicote de colonização, de dominação. Não que a língua inglesa não seja, mas não era a minha. Pelo contrário, a língua inglesa foi o que me permitiu ter acesso a textos de outras pessoas negras em diáspora que em 2013 e 2014 ainda não estavam traduzidos, como a própria Alice Walker, como Patrícia Hill Collins. Então, a língua inglesa foi por onde eu entrei nesses textos, nessa produção acadêmica, artística, literária, que eu não encontrava ainda em português. Então, houve um rompimento com a academia, houve um rompimento com a língua como instrumento de dominação e colonização, reiterado, né, a partir do momento que a gente tem no Brasil cursos de língua portuguesa, de literatura portuguesa, isso reitera uma ordem colonial que nunca foi quebrada, né? Então, eu, nesse processo muito doloroso de frustração com uma coisa pela qual eu era apaixonada, que era a literatura, a língua portuguesa, tive depois uma reaproximação. Então, eu vim para o Brasil, tive minha filha, estudei para concurso, e nesse tempo foi bastante árido, em termos de escrita, em termos de leitura, né? Eu não conseguia mais ler literatura em língua portuguesa. Eu li muito inglês e li muito inglês traduzidos. E aí, um desses textos foi esse da Alice Walker, que é um livro de ensaios, uma coletânea de ensaios em busca dos jardins de nossas mães. Alice Walker, que é autora também da Cor Púrpura, que é mais famoso, vocês devem conhecer. E aí, esse livro me faz esse chamado para a minha responsabilidade em participar também dessa comunidade de pessoas, de mulheres negras que podem se expressar, que podem ser artistas, como reparação de nossas mães e avós que, enfim, foram violentadas de diversas formas, entregaram sua vida aos cuidados de filhos, maridos, senhores, patrões, e não puderam expressar sua sensibilidade, não puderam cantar, não puderam escrever, não puderam pintar, esculpir, né? Quando muito podiam ter jardins, podiam cultivar flores, expressar sua sensibilidade, sua arte, sua criação estética,
sua capacidade de criar esteticamente a partir de jardinagem, a partir da cozinha, a partir do bordado, a partir de outras linguagens que não as que são consideradas, né, arte. E aí a Alice Walker chama a essa responsabilidade, chama a esse caminho, de uma certa forma, né, de já que eu pude ter e tenho essas ferramentas, né, colocá-las também a serviço da minha expressão pessoal, mas também de uma construção de humanidade para pessoas negras. E eu já tinha minha filha pequena, né, já estava trabalhando, e aí a Alice disse que do próprio processo de escrita dela, ela colocou um cartazinho de lembrete, que é uma poesia dela para ela mesma. Querida Alice, Virginia Woolf tinha loucura. George Eliot vivia no ostracismo. Tinha o marido de outra pessoa e não ousava usar o próprio nome. Jane Austen não tinha privacidade nem vida amorosa. As irmãs Bronte nunca foram a lugar algum e morreram jovens e dependentes dos pais. Zora Houston, não tinha dinheiro e sua saúde era frágil. Você tem Rebecca, que é muito mais agradável e uma distração bem menor que todas as calamidades anteriores. É um poema de 1979. E Rebecca é a filha dela, né? Então, essa colocar em perspectiva a possibilidade de ser mãe, com tudo que isso, toda a responsabilidade que isso traz, no meu caso, né, como mãe solteira, uma responsabilidade opressora mesmo, no sentido de que não tem descanso, né, não tem intervalo, não tem respiro, quase. É um processo de procurar zonas de respiro quase contínuo entre o prover e o cuidar, né? Que na estrutura familiar todas são concentradas em mim. Mas esse poema e toda a coletânea dos textos me tocou muito nesse sentido de que uma filha ou uma criança é uma filha, não é uma sentença de que você não vai poder criar, se expressar criativamente. Né? Então, a partir disso, é mais um acúmulo de leitura que me faz ter essa vontade de responder, ter essa vontade de também assumir essa responsabilidade como pessoa que produz discurso, né? E responder a todo esse acúmulo de leituras. Desculpa se me repito. Um outro texto que eu queria mostrar, eu quero mostrar nesse acúmulo de leituras, é do Ricardo Aleixo, Pesado Demais para a Ventania, semifinalista do Prêmio Oceanos esse ano, se não me engano, acho que é esse o livro. Eu sei que o Ricardo Aleixo é semifinalista, não sei se é com esse livro, que é uma antologia poética. E Ricardo Aleixo tem um poema nesse livro que é poética, que conversa com tudo o que eu estou tentando, né, trazer aqui para vocês. Que se lê, eu vou deixar aqui, porque é um poema que não dá para ser lido, né? Que a frase, o verso é construir sobre ruínas. E aí, na mancha gráfica, a gente tem a construção dessa imagem, né? De algo que já não existe e algo que vai passar a existir. Construir sobre ruínas, como poética não só para a obra de Ricardo Aleixo, que é um poeta de Minas Gerais, de Campo Alegre, negro, que se vocês não conhecem, devem conhecer, mas como uma poética para todo o fazer literário de autoria negra na diáspora, voltando um pouco para o que saí de atrás, Vou Perder a Mãe, que é esse exercício de tentar construir algo sobre o oceano, né? Sobre uma história de morte, uma história de violação, uma história de despossessão, uma história que não traz uma memória documentada, uma história que nem deixou os mais velhos chegarem a ser mais velhos a ponto de poder transmitir para os mais novos esse conhecimento, uma memória oral que foi também interrompida pela interrupção
precoce, né, da vida das pessoas, que é ainda esse o processo que a gente vive. E aí a criação artística e poética, ela é esse desafio de preencher lacunas com essa língua, que também é uma língua que não é nossa, né, que não é a nossa língua de ancestralidade, que é uma língua que traz a marca da colonização, e com essa ferramenta, que é imperfeita e imprecisa, criar essa possibilidade de existência com humanidade, né? Que não seja só a resistência, que não seja que é necessária, claro, mas que a gente possa ter na arte, na criação artística, uma possibilidade de viver, além de denunciar, né? E aí temos agora, né, nossa lista de leitura, depois eu passo tudo de novo, sobre essa condição de não pertencimento e de desterritorialização, um poema da Luby Prats, Um Corpo Negro, que também faz parte dessas leituras que me levaram depois a organizar o meu livro. Condição imigrante. Desde que cheguei, um cão me segue e, mesmo que haja quilômetros, mesmo que haja obstáculos entre nós, sinto seu hálito quente no meu pescoço. Desde que cheguei, um cão me segue e não me deixa frequentar os lugares badalados. Não me deixa usar um dialeto diferente do que há aqui. Guardei minhas gírias no fundo da mala. Ele rosna. Desde que cheguei, um cão me segue. E esse cão eu apelidei de imigração. Um país que te rosna, uma cidade que te rosna, ruas que te rosnam. Como um cão selvagem. Esqueça aquela ideia infantil, aquela lembrança infantil, de sua mão afagando um cão, de sua mão afagando seu próprio cão. Ficou em outro país, ironicamente, porque a raiva lá não é controlada. Aqui, tampouco. Um país que te rosna, uma cidade que te rosna, ruas que te rosnam, como um cão selvagem. E esse poema, obviamente, foi uma leitura muito forte para mim, porque exatamente vivi por 4 anos num país estrangeiro. E aí, ampliando a leitura, né, somos estrangeiros também aqui, pessoas negras, porque não, aqui no Brasil, porque não é a nossa terra originária. E isso é marcado nas ruas, nas cidades, nos espaços de poder, nos lugares badalados, como diz o poema. E a partir disso, né, que vida, que qualidade de vida é possível num lugar que não reconhece o seu pertencimento, né, que não reconhece você como parte da comunidade, né, da comunidade nacional, seja aqui no Brasil, seja em Portugal, seja, enfim, qualquer outro país, porque essa é a condição das pessoas africanas em diáspora, essa é a condição de quem já não tem para onde voltar, como defende Said em Perder a Mãe, mas também não pertence ao lugar em que está após a travessia, após a dispersão do tráfico atlântico. Então, toda a construção de pertencimento, toda a construção de comunidade, toda a construção de memória, de família, ela é narrativa, né? Ela é uma obra ficcional que a gente reitera e repete, reitera, para que ela faça sentido. E aí a poesia e a literatura, de uma forma mais ampla, são um desses instrumentos de costura, de alinhar, né, de tempo passado, presente e futuro, e de relações entre nós, que temos trajetórias distintas, individuais, mas que em algum momento elas confluem por causa dessa origem em comum e desse despertencimento em comum. Sobre isso, quero ler mais um poema. Não, esse aí é mais na cultura.
esse que eu mostrei antes, a mancha gráfica do acúmulo de discurso, Não Digam que Estamos Mortos, do Dan Smith, também recomendo muito, quem não conhece. Essa edição tem tradução do André Capelé, salvo engano, vou confirmar, sim, do André Capelé, e é uma edição bilíngue, né? Então, para quem está falando inglês, fica essa indicação de leitura. Uma nota sobre o corpo. Teu corpo ainda é teu corpo, teus braços ainda asas, tua boca ainda é uma arma. Você, trágico pássaro engasgado, você tem tudo o que precisa para ser um herói. Não salve o mundo, salve a si mesmo. Você venera demais e você venera demais. Quando orar não funciona, dança, voa, atira. Esta é a sua cena mais difícil. Quando você pensa que toda essa coisa triste pode acabar. Mas você vive, você vive. Você acorda todos os dias, você levanta os mortos. Tudo o que você faz é um milagre. E eu já vou emendar na leitura de Travessia, de um poeta americano também, que é Jericho Brown, porque depois eu comento tudo no final, que é o mesmo mote. A tradição, Jericho Brown, a tradução é da Stephanie Brito. Não, perdão, Stephanie Borges. Isso. Travessia. A água é uma coisa, e são quilômetros dessa coisa. A água é uma coisa, transformando essa ponte, construída sobre a água em outra. Entre nela, ande cedo sobre ela. Volte no lusco-fusco. Todo mundo se levanta só para achar um jeito de descansar outra vez. Trabalhamos, começamos de um lado do dia, como o único sol de um planeta, nossos olhos atentos até que a chama afunde. A chama afunda. Graças a Deus. Sou diferente. Percebi e considerei. Não faço a travessia para atravessar de volta. Tenho que fazer algo vasto, capaz de ir tão longe quanto o mar. Sou mais que um conquistador, maior que a coragem. Eu não marcho. Sou aquele que dá o salto. E, por último, Cartas para Minha Mãe, da escritora cubana Teresa Cárdenas. Também fica na indicação de leitura. E é a última indicação aqui desse trecho. É uma menina que escreve para a mãe que já é falecida. Mãezinha que está nas nuvens. Roberto não acredita que as pessoas vão para o céu. Diz que elas simplesmente morrem e pronto. Já tentei explicar várias vezes, mas ele não entende. O céu de verdade não se vê e se sente. É uma coisa tão bonita e serena que não dá nem para imaginar. E quando a gente tenta, cada um vê uma coisa diferente. Para cada um existe um céu diferente. Eu imagino que é um lugar onde não existem mentiras e onde todo mundo se dá muito bem. Quero um céu em que as avós sejam boas e distribuam doces entre seus netos. Onde ninguém maltrate as crianças, nem as obrigue a fazer coisas que não gostam. Um céu onde ninguém me chame de beiçuda nem de feia e onde eu não me sinta sozinha. Para mim, o céu está cheio das coisas que você mais quer. Não importa se são pessoas ou não, e se estão vivas ou mortas. Quero um céu assim, onde Roberto, Menu e seu filhinho, Silvia. Quero um céu assim, onde Roberto, Menu e seu filhinho, Silvia, você e eu possamos brincar eternamente. E aí eu vou passar rapidinho, Cartas para Minha Mãe, A Tradição e Não Digam que Estamos Mortos, que são os últimos 3 textos que eu li, porque o que alinhava, o que eles têm em comum é essa possibilidade de sonhar, né? De inventar, imaginar futuros para além da realidade da história que a gente já conhece, para além da violência, para além de doenças que afetam mais as pessoas negras, que matam mais as pessoas negras, para além de uma expectativa de vida que ao nascer o bebê, né, a pessoa negra, ela já está estatisticamente, já lhes são tirados anos de expectativa.
Então, esses textos trazem a possibilidade e a responsabilidade de, a partir da criação poética, imaginar futuros, imaginar que é possível, ao menos nesse campo da imaginação, ao menos no campo da elaboração estética, pensar possibilidades outras que não sejam essas de violência, de abuso, de despertencimento, de negligência, de morte precoce, de adoecimento, que são as que a gente já conhece e convive e resiste a elas todos os dias. Então, toda essa indicação de leitura que eu trouxe para vocês, que eu quis trazer um pouco, é também o meu percurso, né? Isso faz parte do meu processo de escrita criativa, como eu disse no começo, não entendo, não consigo entender a escrita sem que seja um processo de resposta ao acúmulo de leitura, né? Então, eu tive um tempo afastada da leitura e da literatura de uma forma geral, também da escrita, pela minha formação acadêmica, pelo acúmulo de leitura colonial, vamos dizer assim, ou pelo acúmulo de leitura de um certo cânone, ou de uma certa lista imposta de cima para baixo, na qual eu não me via e que, de uma certa forma, me violentava, me desumanizava, me apagava, me silenciava pessoas como eu, desconsiderava a existência de pessoas como eu. E aí, há um tempo, um hiato, em que eu tenho uma filha pequena, tenho que estabelecer como é que vai se dar o sustento dela, né, em que eu estudo para concursos, e depois tem essa volta à leitura a partir de uma literatura de autoria negra, e que eu leio com voracidade, leio com muita atenção, e que sou chamada também a participar dessa grande conversa comunitária, né, dessa construção conjunta de autoria negra. E aí surge não, porque não apareceu do nada. E aí eu publico Poemas Retangulares, que é o meu livro de estreia, que foi publicado em julho pela editora Urutau, a partir de uma chamada pública para a região Centro-Oeste, no final do ano passado. E aí, a partir dessa chamada, que podia ser para qualquer gênero, eu olho para o que eu já tenho escrito e não tenho nada, porque eu comecei e não levei adiante vários processos de escrita de prosa, né? Ou seja, romances, ou mesmo uma escrita diarística, um ensaio produzido a partir de uma escrita diarística, que eu sempre pensei que seria, a minha escrita seria publicada a partir daí, a partir da produção de diários, que é um acúmulo que eu tenho de escrita de 20 anos. 20 anos. Então, mas começo a olhar também para a produção que eu já tenho, fragmentada, e entender que eu posso editar essa produção na forma de um livro de poesias, que ia ser um trabalho que eu poderia executar em 2, 3 semanas e que eu teria um conjunto de textos poéticos que eu poderia organizar. Então, Poemas Retangulares nasce a partir dessa necessidade prática de publicar, porque eu escrevo há muitos anos e não tinha ainda construído em mim esse lugar de pertencimento como escritora, né? Porque um livro tinha o peso do livro e eu não tinha esse livro, então eu não me considerava, não me afirmava uma pessoa escritora. Então, tinha essa necessidade de publicar e tinha essa escrita fragmentada da prática do dia a dia, do tempo de escrita que eu tinha, que era sempre um tempo muito fragmentado, por conta das demandas de trabalho, da criação da minha filha, enfim, da participação nas comunidades, né, na minha família, convívio social. Então, o meu tempo de escrita sempre foi muito fragmentado. Então, eu considero que o grande trabalho dessa publicação é um trabalho de edição, porque eu trabalhei em cima de textos que eu já tinha, e alguns novos foram acrescentados depois,
mas ainda também com muita dificuldade de me entender poeta, porque sempre foi uma leitura de prosa e sempre escrevi prosa, porque achava que a poesia tinha algo que eu não alcançava, porque a minha construção narrativa foi muito baseada em argumentos lógicos sequenciais, né? Então as coisas têm que ser justificadas. O lapso de sentido, para mim, as elipses eu não conseguia fazer, não sentia que eu tinha liberdade para fazer, foi uma coisa que foi construída no processo. Então, desse livro, que tem textos escritos de 2013, no primeiro ano em Portugal, até 2023, até pouco antes dele ser publicado, eu gostaria aqui de falar um poema que, a partir dele, eu posso falar um pouco desse processo de escrita e do título do livro, o que motivou o título dessa coletânea para poemas retangulares. E eu marco, e depois eu não sei usar minha marcação, deixa só um minuto. Vamos usar página 15. Eu vou mostrar. Esse é o texto mais antigo, né? O texto que se chama Campo Aberto, e ele foi escrito a pedido, a convite de um amigo meu português, um arquiteto, para a publicação Plica. A publicação da turma de arquitetura da Universidade do Minho, em 2013, enfim, não existe mais, mas a partir dessa fotografia, a edição da revista pediu que a gente produzisse, né, textos, obras, desenhos, a partir dessa fotografia. E aí eu escrevi uma primeira versão desse, que depois virou poema, então ele está um pouquinho diferente, mas chama Campo Aberto, e como ele é bastante longo, a partir dele eu vou conseguir falar de alguns pontos que eu considero importantes nessa escrita. Campo Aberto. Eu hoje conheci o horizonte. Não o reconheci logo que o vi, é verdade, mas assim que meus olhos negros, julgo que são negros, acostumaram-se à claridade repentina, pude distinguir ao longe, como haveria de ser, de fato, a fronteira, entre a linha da abóbada celeste e as ondas coloridas pela verde relva dos montes. Até ontem nunca tinha visto a fronteira. Ouvi histórias, é verdade, mas aquilo sempre me pareceu fantasia, de quem sonha demais. E então, queria que eu acreditasse que em algum lugar do mundo meu olhar poderia ver o limite do infinito? Histórias, histórias. Histórias de quem aprendeu a viver na escuridão, cercada pela bruma de um espaço interior, também infinito, mas de fronteiras invisíveis. Não podíamos nos mover, mal respirávamos o asfixiante cheiro da nossa própria natureza. Desde que me lembrava, havia sido assim. Nasci na escuridão, entre sombras cresci, ouvindo histórias das mais velhas sobre o horizonte, esse lugar que é a fronteira das coisas visíveis. A única fronteira que conhecia até então era das barras do meu cárcere, tão rentes, tão próximas, que eram mesmo o meu próprio corpo. Mas eu hoje conheci o horizonte. Pudera eu, dar um passo em direção ao infinito. Mas minhas pernas atrofiaram-se. Meus pulmões aspiram com dificuldade o ar puro desta atmosfera límpida e brilhante. O medo não me deixa fechar os olhos. Se os fecho, a escuridão me traz à memória as barras que impediam o movimento do corpo. As barras que eram meu próprio corpo e já não são. Eu hoje conheci o horizonte. Se eu pudesse, se me fosse dada a dádiva de um único primeiro passo dar, eu saberia a que sabe a liberdade. Mas o corpo magoado tem medo de outra vez se chocar contra as barras que lhe ferem a carne. Os olhos, julgo que os tenho negros, esses sim, movimentam-se maravilhados, inquietos, curiosos, sedentos de proximidade, intimidade, contato com o horizonte. Eu hoje conheci o horizonte. Eu hoje me apaixonei por ti, horizonte. Se a coragem me levasse a dar um passo, um só passo, eu sabia, aqui sabia, na liberdade.
Enfim, Campo Aberto é um texto que virou poema, e eu gostaria de falar dele um pouco, justamente porque ele fala bastante do meu processo de escrita inicial, né? Então, os meus primeiros textos foram escritos a pedido, alguém que pedia para escrever para um determinado tema ou para uma determinada publicação, e muito a partir da fotografia, né? E da fotografia, do quadro, de uma construção imagética. Então, é um texto que se desenvolve primeiro numa descrição visual do que eu vejo, do ponto de vista em que eu estou, e depois amplia, né, para outros sentidos. E aí, esse texto, ele fala de... Esse poema, ele fala... Primeiro eu achava, né, que ele falava das prisões interiores, enfim, de coisas que não nos deixam seguir, apesar de todas as barreiras físicas terem sido eliminadas. E eu fiz esse texto pensando muito que essa era a condição desse meu colega, que era um homem branco, português, um arquiteto, que tinha algumas questões na vida, em termos de decisões para tomar, e eu sentia muito que esse lugar era o lugar dele, esse lugar de você não tem nada que te impeça de ouvir, e você não consegue dar esse passo. 10 anos depois, é um texto que fala de mim também, né? Que fala desse meu momento em que eu já tinha organizado a minha vida, já tinha organizado financeiramente o cuidado com a minha filha, né? Como é que eu ia prover a casa, e sentia a opressão desse peso que o livro tem, né? Não era uma coisa para mim, não era uma coisa construída discursivamente para que pessoas como eu tivessem, publicassem, né? Então, esse processo de me enxergar como autora possível também foi esse desafio de entender que sim, experienciei e experiencio de diversas formas momentos de exclusão e relações de poder que me oprimem, que me impedem de avançar, mas que dentro desse contexto há lugares em que eu posso dar espaço e que eu não consigo por uma questão de colonização do pensamento, de uma questão de dar um peso excessivo a lugares e a coisas que não têm esse peso, necessariamente, né? Em que eu posso desafiar, em que eu posso afirmar a minha existência, o meu ponto de mirada, né? O lugar de onde eu vejo, o lugar que não é só espacial, mas que também é simbólico, que também é construído narrativamente. Então, e aí, desculpa, nesse texto a gente tem o porquê dos poemas retangulares, né? Retangulares porque os poemas têm muita relação com a fotografia, né? Eles também têm uma relação grande com a prosa, né? Muitos deles ainda têm esse encadeamento lógico sequencial, que é característico de uma certa prosa, de uma prosa de romance do século XIX, que foi a prosa, enfim, até anos 70, 80, foi uma prosa que eu li muito, né? Então tem essa necessidade de justificativas, né? De passo a passo, não tem grandes saltos. Isso é um limite da minha escrita, mas que eu consegui compreender eventualmente que eu não tenho que esperar esse limite ser ultrapassado para me afirmar como autora, para me afirmar como escritora, né? É um primeiro livro, é uma estreia que tem essa marca, e também é só um livro, né? Esse é o grande ganho, eu acho, para mim, desse processo. É só um livro no sentido de que não é o que define a minha experiência, a minha relação com a língua, a minha relação com a comunicação poética, em que, para que o livro tenha vida, um livro fechado é só um livro, para que o livro exista, o meu papel como leitora é um papel relevante, o meu papel como pessoa que empresta a voz, o corpo, né, que conversa com o que está escrito, é um papel que está ali em pé de igualdade com o papel de quem escreveu o livro. E aí tirar o peso, né, tirar o poder desse instrumento, que é também um instrumento de colonização, que é a palavra escrita, que é a imprensa, a palavra impressa, em que você consegue dominar grandes áreas de modo permanente, entre gerações com um documento, né, com um livro. Quantos livros não aprisionaram e aprisionam gerações e multidões de pessoas, né? Então, poemas retangulares marca que este é um objeto
que tem um limite, que tem uma moldura, que só vai até ali, que é o limite da palavra escrita, que é o limite da fotografia também. Então, ele, nessa forma, ele já tem um convite e um reconhecimento de que para que ele ganhe vida, para que ele saia do bidimensional e seja, né, tridimensional e seja, ganhe essa vitalidade, eu preciso, né, da voz emprestada, do corpo emprestado, do olhar do outro emprestado. Então, todas essas questões perpassam a escolha desse título. E em alguns momentos, que são os meus momentos preferidos, eu consigo dar esse salto, sair um pouco da narrativa, da característica da prosa, né, que vai que vai ter esse limite da necessidade de uma lógica sequencial ou de uma literatura inteligível semanticamente, né, que é um pouco recatada na produção de sentidos. E aí, em alguns momentos eu considero que o texto dá esses saltos, que foi quando eu me descobri poeta. Que, por exemplo, com junho de 2020, 32. Junho de 2020, então estamos falando de plena pandemia. Dia desses, o espelho parou na minha frente. Por acaso, não era para mim. Sem querer, mostrou o reflexo, que era mais sombra, que era mais ausência do que corpo mesmo. Juntei o que ainda havia de mim, voltei para o meu lugar de nascer. Mãe, ajuda. Ajuda, mãe, ajuda. Senão eu vou sumir. Ajuda, mãe, segura esse meu rebento aqui, que eu preciso remontar o corpo que reflete o espelho. Botar nele luz. Dar para ele matéria que não seja esse luto, esse choro que dorme sufocado antes de chorar. Tive refazimento. O ar que tanto falta voltou a entrar com folga. Se espelho parar na minha frente outra vez, já vai ver mulher de corpo inteiro. Tenho pés de saber ancestral no caminho pro abrigo. E um corpo que quer pulsar vida, muito mais depois que vida gerou. Passos de longe e para sempre, que seguem vida como raiz água. Vida, minha filha, vida. E esse poema foi feito também a partir de uma fotografia, mas ele já tem uma coisa que eu só consegui desenvolver melhor depois, e até depois que o livro foi publicado, que é a não necessidade ou tentativa de explicar tudo, de deixar a chave de leitura para tudo como raça do texto. Então, aqui, quando, né, nesses últimos versos, passos de longe para sempre, que seguem vida como raiz água, que é um verso simples, como raiz água, que pode ser, mas que aí ele consegue ter um acúmulo de sentidos sonoros, semânticos, que eu não explico, né, que na escrita, na poesia, não está dado. Raiz água pode ser uma palavra só, raiz água, que tem uma sonoridade, raiz água. Pode ser também o verbo aguar, a raiz que água, né? Enfim, um neologismo, uma nova forma de usar, uma raiz que água, e aí isso já gera uma imagem muito bonita, que é o contrário do que está dito, né? Que é o que seria passos que seguem vida como a raiz segue a água. E aí, nessa elipse, quando eu tiro esse verbo, que é um movimento simples do ponto de vista da edição do texto, o texto ganha em possibilidades de leitura, em possibilidades de sentidos sonoros, semânticos. E isso, para mim, é poesia. Isso, para mim, é se abrir mão de explicar, abrir mão de dar a sequência lógica da sintaxe, para mim, aí é que quando eu consigo fazer isso, eu digo que sou poeta. Assim. Então, é um processo super recente, que teria um último exemplo, deixa eu ver. Que seria, pode ser poética, sim.
E já estou terminando e vamos abrir, Luísa, para você voltar aqui. Poética. Perguntaram outro dia se eu estava apaixonada, porque andei escrevendo coisas de amor. O amor em mim é lembrança e desejo, nunca o agora. Amor desse tipo mesmo, em mim é adiamento, impossibilidade, frustração, fantasia. O quase que não vira. Por quê? Não é fácil. E eu não acho quem queira se aferrar ao difícil, seguindo o conselho de Rilke, a um jovem poeta. Se afeiçoar a mim, excessiva, caudalosa, como a natureza. Que falo demais, sou demais, talvez ocupe espaço demais. Sou tanto que até sou duas. Transbordei em cria que crio sozinho. Não é fácil também, confesso, suportar o silêncio alheio, a intimidade alheia, o espaço não eu, o vazio daqui até lá. E eu só gosto de quem tem muito espaço não eu. Só quero os inviáveis, indisponíveis, intragáveis, homens léguas, cujas distâncias percorro em versos, nesses versos, para ninguém. E aí, nesse poema, que chama Poética, porque também uma parte considerável dos poemas falam de amor, né? Falam dessa procura de afeto, dessa procura de pertencimento a uma comunidade afetiva, das minhas relações, né? Das relações da poeta, das ausências e dos vazios, e como é que as palavras e a literatura, a criação estética, de uma certa forma, se vai crescendo onde há esses vazios para criar um preenchimento de mim por mim mesma, né? E a descoberta desse primeiro amor, que é esse auto-amor. E aqui, nesse poema, especificamente, quando eu escrevo um verso Homens Léguas, com tudo, com todo o sentido que se movimenta, de disponibilidade emocional, de distanciamentos, ou que podem ser físicos, ou, enfim, podem ser geográficos, ou de vidas diferentes, de planos astrais diferentes, de momentos no tempo e na história diferentes. Então, tudo que essa combinação pode ser, e que a poesia não diz o que é, mas que cada leitor e leitora vai ler de uma forma e vai completar o sentido, né? Vai acrescentar, vai ter o seu acúmulo e, eventualmente, vai poder fazer a sua própria escrita a partir dessa leitura, como essa escrita é a partir de outras leituras, do que eu falei, né, nessa primeira parte dessa conversa. Isso me interessa muito e essa foi uma descoberta no processo de criação, de edição desse livro, e que já para os próximos, né, que oxalá tenhamos próximos, para o meu processo de escrita hoje, isso já vem de uma forma mais intuitiva, né? Eu consegui, eu pude me desvencilhar um pouco dessa necessidade de explicar e narrar, né, que era muito da prosa, narrar o que vejo, exatamente como vejo, e preencher todas as lacunas para que não haja dúvidas, porque se houver dúvidas, elas podem ser mal interpretadas e eu fico, né, estaria nessa posição de insegurança, e descolar disso tudo para dar esse salto da elipse, né, do triplo, quádruplo sentido, do não explicado, para mim, um momento de afirmação do meu direito, né, de simplesmente existir e escrever sem explicar, e do gozo que é isso, né, do prazer que me dá só escrever. E aí, claro que pensando sempre no leitor, na leitora ideal, para que seja uma conversa, mas até aqui, até o momento em que o livro foi feito, até o momento em que eu produzi, escrevi, já é uma aventura prazerosa. E é isso, Luísa. Bruna, que maravilha te ouvir.
Muito obrigada por falar tudo isso, dividir tudo isso com a gente, sobre o seu processo de escrita, sobre as suas leituras. Essa lista maravilhosa de referências, que eu espero que todo mundo já tenha conseguido pegar, ou quem não pegou, depois volta aí no vídeo, pega, depois a gente pode também compartilhar, né? Enfim, muito bom, muito obrigada. Bom, eu vou ler aqui os comentários primeiro, porque eu acho que é mais importante a gente dar voz aqui ao público, né? Depois, qualquer coisa, eu faço minhas perguntas. A gente teve... Bom, esse comentário foi sobre uma das leituras que você fez, em que foi dito esse verso sobre alimentar a palavra. Né? Depois, Luana, muito bem-vinda, obrigada pela presença, Luana. A Luana disse aqui, Bruna, parabéns por não desistir e persistir na sua luta, está sendo um exemplo para mim ouvi-la. E depois a Luana fez uma pergunta, que é o que você diria para quem está tentando buscar na escrita um lugar de segurança para se impor frente às diversidades de um mundo acadêmico. O que você teria a dizer, já que você transita entre o mundo criativo e acadêmico, né, Bruna? Você justamente está nos dois, exatamente nas duas escritas, né? Eu larguei, né? A academia, Mas nesse sentido. transitou, escreveu uma dissertação. Não, sim. É só porque isso, eu brinco, porque o livro, na minha bio, ela é uma anti-bio, porque ela traz uma coisa que eu não fiz, que foi doutorado, para explicar, dar o contexto de por que essa gata estava passeando na Europa por 4 anos. Muitos textos, muitos poemas são a partir dessas viagens. Então, eu achei que seria necessário colocar esse dado, mesmo tendo sido uma coisa que eu não concluí, e que não concluí justamente porque não achava, naquele momento, 2016, 2017, que eu teria fôlego para fazer esse enfrentamento, né? Ou seja, para ocupar aquele espaço na minha dicção, e na minha gramática, e na minha sintaxe, e na forma como eu queria escrever e que eu queria pensar. Eu, naquele momento, não conseguiria fazer isso. Eu sabia que a única forma de continuar seria dessa forma. Mas eu já vinha de uma história, um histórico de 10 anos, de uma academia essencialmente branca e masculina, né? Então, naquele momento, eu não conseguia, não teria fôlego para iniciar esse processo. Que para quem já começa, já entra na academia sabendo ao que vai, eu acho que é possível traçar estratégias, né? E a minha dica que eu dou, que eu sempre posso dar, é se aferrar a quem veio antes, né? Ler bastante, procurar referências de pessoas, de vozes que puderam, que conseguiram fazer uma escrita acadêmica que não fosse um autoapagamento, né? Que pudesse também dar esse espaço para que a gente possa existir. E isso vai desde a escolha dos cursos, né? Até a escolha de professores e professoras que tenham essa não é uma abertura, porque eu acho que isso é uma necessidade, né? A academia, para ela sobreviver, ela vai precisar abrir esse espaço. Ela já sabe disso, ela precisa abrir esse espaço, então, de alguém que te oriente efetivamente para que você faça essa transição na escrita com segurança, exatamente, né? Eu acho que se impor na academia sozinho é um processo de adoecimento. Eu acho que eu não aconselho esse enfrentamento sozinha do ponto de vista do elo mais fraco, que são os alunos, os graduandos, pós-graduandos, são tratorados, esmagados por uma estrutura que foi feita para isso. Né? Uma estrutura que ela se constrói, as alianças e os núcleos, para que não haja mudança. Então, se você quer precisa dessa transformação, eu recomendo fortemente, Luana, enfim, quem estiver ouvindo, que busque aliados, que busque fazer isso em comunidade, assim como a literatura chama, né, cada escritor que vai avançando num sistema literário que não foi pensado para ser ocupado por essas pessoas, uma das estratégias é buscar mais gente, é buscar gente para criar comunidade, para criar um campo de força que tenha minimamente condições de lidar com uma instituição
secular e super poderosa em todo o imaginário, em todo o movimento de movimentação de simbolismos e imaginários, né? Então, assim, é isso, é ler bastante, ler quem são as referências para você se reconhecer em diversas possibilidades, porque não é só uma forma de ser diverso, né? Você pode ter vários caminhos e cada leitura é uma referência nova que você acumula e buscar aliados para criar esse campo de força em que você pode ter alguma negociação, porque sozinho é adoecimento, sozinho não é um caminho de solidão extrema e tristeza e frustração. E aí esse caminho eu trilhei e não recomendo, realmente. Né? Vamos juntas. Maravilha. E Luana, Luana pediu aqui para repassar a lista, pode deixar, tá? A gente faz isso com certeza, com o maior prazer. Outra pergunta que veio, Bruno, não aqui no YouTube, foi o seguinte: quanto tempo demorou para você criar os poemas, já que houve essa transição de diário para poesia, uma transição sua, né, na sua escrita? E o que você recomenda para quem começa? Já vou fazer as duas perguntas que chegaram. Uhum. Isso e também o que você recomenda para quem quer começar a escrever, mas não sente que sua voz tem valor. Bom, gente. Então, eu organizei os textos que eu já tinha, né? Então, foi um processo de 3 semanas, mais ou menos. Mas tempo arrastando essa questão são muitos anos de começar e terminar. Os livros, os poemas têm um intervalo de 10 anos entre os mais antigos e os mais novos, mas eu não sei te precisar assim quanto tempo, porque foi realmente revirar o que eu já tinha, textos publicados em outros lugares. Um processo que ajudou muito foi o exercício que eu fiz durante a pandemia com fotografia no Instagram, que foi publicar fotos que outras pessoas tiraram de mim. Então, o nome do projeto era Nora Selfie, para lembrar que, apesar daquele momento de isolamento, havia a memória de momentos compartilhados e de pessoas me olhando, né? Porque essa questão do valor da voz, ela vem de uma questão do valor como pessoa e de imagem também, né? Com várias questões de imagem que a gente tem que são construídas desde a infância, como alunos, como filhos, como irmãos, né? Onde é que é o meu espaço em que eu posso me afirmar. Então, eu não acho que as coisas podem ser dissociadas, né? Você só vai achar que a sua voz, que a sua escrita tem valor quando você passar a gostar de quem você é. E talvez você seja um processo de gostar de quem você já é, ou talvez seja um processo de transformar também quem você é. Você tem agência, né? A gente tem agência, eu acredito muito nisso. A gente tem agência sobre, claro que em nível maior ou menor, mas a gente tem agência sobre quem a gente é. E são duas coisas que a gente pode fazer: gostar mais de quem a gente já é e mudar ou transformar o que a gente não gosta, por exemplo. Então, passa por um processo como pessoa antes da escrita, eu acredito, porque eu só comecei a considerar que o que eu tinha escrito e o que eu fazia como texto tinha valor a partir do momento que eu comecei a achar que são coisas que vêm juntas, que eu, como pessoa, também tenho valor, né? E aí, para isso, você aumenta a sua percepção de si, né? Você olha no espelho e consegue narrar para você mesmo a sua própria história de uma outra forma, que não seja uma história de fracasso, de desistências e de insuficiências, e consegue valorar ou positivar os seus passos, a sua história, né? Então, eu acho que é um processo de construção de auto-amor. Quando, no meu caso, o gatilho para isso foi a maternidade, né? A maternidade foi um processo, no começo, difícil, solitário, tem poemas sobre isso também, sobre esse processo, mas que me ensinou a me olhar no espelho de uma outra forma, porque aí não era só o meu valor acadêmico, a minha capacidade de ter títulos, ou de alcançar espaços e lugares, era o meu valor como pessoa responsável por cuidar de outra vida, e ninguém mais poderia fazer isso. Então, foi o meu lugar social em que eu enxerguei
ser insubstituível nesse sentido, ou seja, quem eu sou aqui faz diferença. Porque na academia você está desenvolvendo uma pesquisa, você não pode mais, outra pessoa vai desenvolver. No seu trabalho, você está fazendo um projeto, você não pode mais, outra pessoa vai fazer. E nas relações com as pessoas, isso não acontece, né? Outra pessoa que viesse a criar minha filha seria outra pessoa, não seria eu. E isso tem peso, isso tem valor. Para mim, a maternidade, com certeza, foi essa relação que me ensinou a olhar no espelho de novo com um olhar mais carinhoso, mais acolhedor, né? Então, eu acho que procurar dentro das suas relações uma relação em que você se sinta acolhida, valorada e aprender com quem gosta de você. Que eu aprendi com a minha filha a gostar de mim. Que maravilha, que lindo. Luana agradeceu aqui, vou colocar o agradecimento dela. Também teve mais parabéns aqui. E mais uma pergunta aqui. Da lista que você mencionou hoje, que certamente também não é uma lista absoluta, né? Você fez uma seleção aqui. Qual desses livros está mais presente nos seus poemas? E aí eu vou fazer um comentário já também sobre isso, porque até estava vendo aqui, revendo um dos seus poemas, o 8 de março, fala algumas coisas que reverberaram bastante aqui enquanto eu te ouvia, como esses versos sobre no alto-falante gritar, a pele exposta é também escudo, a voz matéria do mundo sensível, para existir se projeta para fora. Achei super interessante também você falando sobre a sua relação com a língua inglesa, escrevendo no diário. Na verdade, estou comentando isso aqui também, mas você já tinha me falado isso muitos anos atrás, mas agora comentando nesse outro contexto, que é o contexto da Bruna tendo publicado este livro de poemas, e, né, considerando tudo isso, assim. E como a nossa língua é muito nossa, né? Nossa língua, na verdade, não é nem português, nem o inglês, é o nosso português, é o que a gente faz com o nosso português e o que a gente mistura e qualquer coisa que a gente queira usar, né? Como ferramenta dessa projeção de voz e tudo isso. Então, saber um pouco também, vi que o seu primeiro poema se chama Afrotopia, por exemplo, você já conversa com Perder a Mãe, que você mostrou, né? Tem um capítulo com esse nome, então estava um pouco curiosa aqui se algum desses livros diretamente tem alguma relação com alguns dos poemas, que obviamente relação todos têm, mas alguma coisa mais específica que você compartilharia? Fugindo um pouquinho da pergunta, mas vou voltar para ela, no final do livro eu tenho um agradecimento aos cursos de escrita, de escrita que eu fiz, que não era necessariamente escrita criativa, mas que propunham exercícios. E aí as poetas são a Bianca Gonçalves, a Ricardo Aleixo, a Cidinha da Silva, e a Tatiana Nascimento também. E aí nesses cursos, que eram bastante dialogados, que foram oferecidos de maneira remota, o que eu encontrei, mais do que técnicas, enfim, formas de escrever, foi a validação, essa questão de entender que o que eu já fazia já tinha valor, e eu não conseguia enxergar isso. E aí, nesse sentido, o Ricardo Aleixo, ele vai, que tem pesado demais para a ventania, mas também o curso, o Dispersões, Poéticas da Dispersão. Muito do que eu entendo hoje dessa costura, desse alinhavo da autoria negra, vem a partir do curso do Ricardo Aleixo, que eu agradeço expressamente no final do livro, e o contato com a Afrotopia, a ideia de Afrotopia da Saída de Arrasma também vem pelo poeta Ricardo Aleixo, que é um autor que a relação criada a partir desse curso me fez muito bem nesse sentido de uma pessoa que não tem uma relação anterior, que me conhece pelo texto, olhar para o texto e falar, isso tem valor, né? Então, para mim, e aí, por isso que eu abro o livro com um poema dedicado a ele, porque nesses reconhecimentos é que a gente vai construindo e dando esse passo. É a questão da coletividade, né? Eu não daria esse passo sozinha, e eu precisei me aproximar das pessoas que se parecem comigo
para que elas me puxassem, falassem, gato, você vai com a gente, entendeu? Você consegue, você pode ter uma maturidade na sua escrita para ser publicado, e não só ser publicado, mas fazer parte de um sistema literário em construção e em constante disputa, né? O 8 de março, ele fala disso, ele é a partir de uma fotografia também, só que aí expande, né? Porque é isso, a fotografia sou eu de short na rua com alto-falante mesmo, porque eu digo que eu não tenho muita imaginação, então eu não mostro as fotos, porque senão perde um pouco o impacto, né? Mas em que eu participei de uma passeata de 8 de março no Porto. E aí no final fiz uma performance, me senti chamada a fazer uma performance, um discurso em praça pública, uma coisa que eu nunca havia feito antes. E aí isso foi muito forte, porque eu dei o passo para fora do texto escrito, né? Então eu me percebia como uma pessoa articulada na escrita, isso sempre foi uma característica. Eu sabia que eu sabia usar a língua, né, na escrita, mas eu era uma pessoa muito tímida, muito encolhida. E essa construção de me colocar na rua foi a partir de um enfrentamento das violências da rua também, da disputa da rua como imigrante, né? O 8 de março fala um pouco disso. Entendi, que maravilha saber também desse por trás, né? Pois é, o Afrotopia, né, que é dedicado ao Ricardo Leixo, né? Justamente, né, o primeiro poema. Pois é, e uma das primeiras coisas que você mencionou é justamente como usar a linguagem, pode ser a literária, pode ser poética, pode ser, enfim, para recuperar esse passado, né? O passado não ser estanque, né? Tudo isso que você mencionou de ressignificação, assim. Isso me lembrou também Perder a Mãe, principalmente porque também ela menciona como, se não me engano, salvo engano, que os pais não falavam muito sobre o legado de escravidão, nem na escola ela tinha ouvido falar muito, então ela precisou um pouco recuperar isso para trazer para a linguagem também, né, para dizer essas coisas e elaborá-las e tudo mais, e olhar para esse futuro também, né. E aí isso se relaciona à última pergunta, talvez se relacione, não sei, a pergunta aqui que veio pelo Instagram, que deixa eu ver aqui. Sim. Qual foi o impacto para você em termos de saúde mental, caso tenha havido algum impacto, escrever poesia em vez de escrever prosa? Eita! A poesia vem muito por uma questão material, de tempo, né? Eu não tenho tempo para desenvolver prosa com tudo que a prosa requer, de reler, de viver seu encaminhamento, né? Com tudo que uma narrativa de fôlego precisa. Eu não consigo hoje, na rotina que eu tenho, fazer isso. Então, ou eu não escrevia mais, ou eu tentava fazer uma outra linguagem, que era nova para mim, que era da poesia. E assim como eu penso que eu escrevo prosa e gosto de prosa porque eu li muita prosa, eu fui ler muita poesia para tentar ver onde é que eu conseguia me encaixar e aprender mesmo, porque eu acho que a leitura te ensina a ler bem, e aí você consegue ler o seu próprio trabalho, né? Claro que a validação do outro é muito importante, mas eventualmente, quando você amadurece nessa escrita, você consegue ser seu próprio crítico. Quando você é um bom leitor, uma boa leitora, uma pessoa que lê muito, né? Eu acho que é acúmulo mesmo, né? Ler bem passa por ler muito, não tem outra forma. Então, eu consigo hoje dar o valor para o próprio texto. Um valor justo, né? Nem depreciativo demais, que vem da insegurança, nem na autoestima delirante. Mas é uma escrita de qualidade que traz, porque tem todo esse processo de construção e de acúmulo por trás. Mas eu acho que
em termos de saúde mental, me deixou mais livre. Eu acho que a poesia é um lugar de liberdade que eu não havia experimentado até então. Que é isso de você se afirmar porque sim, sem precisar explicar, sem ter que fazer uma vasta pesquisa histórica. Por exemplo, se você vai escrever um livro que nem O Defeito de Cor, que é um romance de 1000 páginas, da Ana Maria Gonçalves, enfim, eu faço um agradecimento também a ela, porque foi num grupo de leitura desse romance que eu voltei a falar sobre literatura depois de 5 anos, depois de muitos anos, durante a pandemia, né? E então, e aí Ana Maria conta a história de que ela largou tudo e demorou 5 anos para escrever esse livro, o que demanda uma certa condição material que eu não tenho, né? Então, só que aí é isso, vou ficar frustrada porque eu nunca vou escrever um livro como o Defeito de Cor, ou não posso escrever um livro como o Defeito de Cor agora. Não, eu preciso, e essa é uma coisa que do curso de Ricardo Aleixo também, né? Essa relação muito próxima entre a condição material e a escrita na autoria negra. Porque a gente cria com o que a gente tem à mão, e o que eu tenho à mão é pouco tempo, mas um acúmulo de leitura muito importante. Né? Então, o que eu consigo fazer com pouco tempo e esse acúmulo de leitura e essa intimidade com a língua é poesia. E a partir do momento em que eu me permito ser poeta, né, me deixe ser poeta, sem obrigação de construir um assentamento no Olimpo, porque não é isso, não é essa a minha mitologia, não é essa a minha referência, com essa liberdade de ser mais uma numa roda comunitária, numa gira de escritoras de autoria negra, isso é muito bom. Isso é muito. Tem prazer, tem diversão, tem brincadeira de montagem de palavras, sentidos, sons, então a liberdade para experimentar. Então eu digo que me enxergar e me descobrir poeta teve um impacto muito bom no sentido de me libertar de algumas regras sintáticas da prosa e na vida também. Ah, que interessante. E você havia apontado para isso, né, na sua fala, quando você mencionou também as sequências lógicas, né, que limitam muitas vezes a maneira da gente expressar nossos pensamentos e nossas emoções. E que não é sempre, por exemplo, para indicar outra leitura, eu indico toda a literatura do Edmilson Pereira, porque ele faz prosa, tem qualquer um livro que eu não trouxe, porque supostamente é prosa, mas que é prosa poética, que é um livro muito lindo, que é O Ausente. O Ausente é isso, é a prosa sem amarras de prosa, é a prosa poética, livre, muito prazerosa, em que você não o objetivo não é compreender a história de início ao fim, o objetivo é fruir. Então, fruir esteticamente, artisticamente. E não há nada mais libertador do que você poder usar o seu tempo para fruir esteticamente, né? Eu acho. Então, devolver a literatura, né? A gente que passa pela academia, que tem um projeto de vida, é um projeto de crescimento, de carreira, mas poder ler e poder escrever fruindo é liberdade e é tirar a nossa vida da lógica de mercadoria, de sermos mercadoria ou de sermos pessoas que consomem mercadoria somente. Acho que é isso. Maravilha. Temos mais perguntas? Aproveitem o tempo com a Bruna. Bruna, você tem algum outro comentário a tecer? Não, eu vou te passar a listinha, Luísa. Eu quero só agradecer, enfim, um pouco assustadora a experiência, né? A primeira vez que eu tenho essa oportunidade de pensar esse processo acompanhada, né, nessa nova comunidade que vai se formando. Desejar vida longa ao projeto, né? Desejar que as pessoas que nos assistem, que nos acompanham, que têm esse desejo, que validem o seu próprio desejo, né? Independentemente de avaliações que vêm depois, mas que validem o desejo no que a gente tem a gente, que é escrever. Esse é o nosso lugar de agente. Então, vamos escrever, e aí os processos vão acontecendo depois, conforme a gente tem a maturidade também para avançar com os projetos. Mas acho que, né, a gente tem que primeiro escrever, que é uma coisa que eu também tive que passar por esse momento, de que eu não vou publicar nada se eu não escrever nada, e não vou, né?
Uhum. Aí, de escrever depende de mim, somente. Né? Quem queira. Obrigada, Luísa. Obrigada a você e já esperando os próximos lançamentos, que tenho certeza que virão ainda muitos. Pena que não pude ir ao primeiro, né? Mas espero Venha a Brasília e a presencialmente gente estar nos próximos. Esperando minha dedicatória ainda, porque não passou pela autora o livro. E que bom que a gente pode conversar à distância sobre isso, mesmo assim, né? Mesmo em cidades diferentes. E espero que você volte ao projeto várias vezes para falar sobre o seu processo criativo outras vezes, quem sabe conduzir uma oficina algum dia, porque tenho certeza que ouvir você hoje foi muito inspirador, como a Luana já falou aqui também, e tenho certeza de que todo mundo que vai assistir depois também vai achar. Muito obrigada por aceitar esse convite, Bruna, por dividir tudo isso com a gente. Imagina, Luísa, eu que agradeço e convide sempre, que voltarei sempre. Obrigada. Que bom, obrigada. Boa tarde, pessoal. Depois a gente vai divulgar a lista, tá? Boa tarde para todo mundo. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada mais uma vez, Bruno. Obrigada.